Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 17ª videoaula da disciplina de Desenho Computadorizado do curso de Geoprocessamento, e nós vamos trabalhar com blocos, tá? E aí a gente vai aproveitar o trabalho que a gente já tinha feito de vetorização, certo? Vocês lembram desse trabalho aqui que a gente construiu umas quadras, uns arruamentos, né? E algumas representações de árvores, né? Então isso aqui estava tudo na camada 0, tá? Eu continuei usando a camada 0 porque nós vamos ilustrar blocos. O que são blocos? Blocos são elementos geométricos que você desenha no AutoCAD, que eles têm características relativamente constantes, né? E que você pode necessitar repeti-los várias vezes. E aí, para você não ter que redesenhá-los, você cria blocos, tá? E aqui nós temos um exemplo, ó, que seria um bloco que representa uma árvore, para a gente colocar no meio das quadras, e um outro que representa a faixa de pedestre, certo? Para a gente colocar no meio aqui das quadras, tá? Então, faixa de pedestre, se eu quiser botar em vários meios de quadra, né? Um aqui, outro aqui, por exemplo. Ao invés de eu fazer o simples copy, eu posso fazer um bloco, assim como as árvores também. E aí, pessoal, tem duas formas de fazer os blocos, tá? Tudo é feito a partir desse menu aqui, que é o block, tá? Você pode criar um bloco que fica vinculado a esse desenho, a esse projeto chamado Vetorização de Cadastro Urbano, certo? O bloco fica vinculado só a esse desenho. Ou você pode criar um arquivo de bloco que ele fica desvinculado desse desenho e pode ser inserido em qualquer outro projeto, certo? Então vamos criar os dois aqui. Vamos criar esse aqui como um bloco convencional e esse aqui como um bloco externo, né? Um arquivo de bloco. Então, para criar um bloco, você pode vir no botão Insert, tá? Ou, aliás, desculpe, esse botãozinho aqui, ó, que é o Create Block, tá? Ou você vem aqui no teclado B, ele já chama os comandos, ó, o primeiro é o block. E aqui você abre essa caixa, onde você vai dar o nome, tá? Vamos botar aqui faixa pedestre, certo? E aí, aqui, o que é que nós temos aqui? Primeira coisa que eu recomendo é tire as unidades, tá? Deixe 100 unidades. Por quê? Porque você vai trabalhar com escalas, e aí, dependendo de onde você vai inserir o desenho, se as unidades estiverem diferenciadas, você pode ter problema na hora de inserir o bloco diminui demais, aumenta demais, né? Então não deixe, crie aqui tire as unidades. Desmarque esse Open Block Editor, depois a gente vai falar sobre isso. Isso aí é para você criar blocos dinâmicos. Vamos falar rapidamente sobre isso só no final. E agora vamos falar das coisas mais importantes, ó, Base Point, Object e Behavior. Tá? O Base Point é o ponto de base para a inserção do teu bloco, certo? Então você pode digitar os valores ou pegar o ponto. Então vamos pegar o ponto. Aqui eu criei uma linha que não faz parte do bloco, é só uma linha de referência, tá? Para eu pegar esse pontozinho de base aqui, ó. Pronto, peguei o ponto de base, essa coordenada é a coordenada relativa em relação ao bloco. Agora os objetos que eu quero pegar, tá? Aí, ó, eu posso selecionar objetos aqui. Então, vamos dar um zoom menos aqui. E aí observe que eu vou pegar todas as faixazinhas menos essa linha de baixo. Tá vendo? Essa linha de baixo não está selecionada, tá? Porque ela é só uma linhazinha de referência, ela não vai participar do meu bloco. O que eu faço com os objetos? Eu vou dizer reter, tá? Eu posso converter em bloco, eu posso deletar. Eu recomendo reter, então você não vai fazer nada, deixa como está lá. E o behavior, né? Se você quer que ele trabalhe com escala uniformemente, isso quer dizer que a variação na direção x e y vão ser iguais. Recomendo não marcar esse. E permitir explodir é importante, porque às vezes um bloco você precisa, no caso dessa faixa de pedestre, fazer ele retornar aos seus elementos iniciais, que eram retângulos, né? Então deixa esse aqui marcado. Pronto, aí aqui você criou a bloco faixa de pedestre. Nesse primeiro momento, nada aconteceu, você só criou o seu bloco, tá? Então vamos inserir esse bloco agora, ok? Vamos lá. Para inserir bloco, eu venho aqui no Insert, ó. Quando eu clico aqui no Insert, já aparece ele aqui na minha lista, ó, faixa de pedestres. Tá vendo? Eu tinha criado uma faixa antes para testar e agora eu queria a faixa de pedestre. Então tá aqui, faixa de pedestre. Quando eu clico, ó, tá vendo que ele vem o pontinho de base lá por baixo, né? Que era esse pontinho bem aqui, ó. Então ele vem por esse ponto aqui. E agora, digamos que eu quero inserir no meio dessa quadra aqui, né? Lembre que o comando zoom pode trabalhar concomitante com os outros comandos sem anulá-lo. Então, ó, midpoint, né?
Aí, ó, coloca aqui no midpoint. Pronto, eu inseri já o meu bloco. Ó. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo? Isso tudo é uma peça só para ele. Por isso que é chamado de bloco. Ao passo que, né, aqui, ó, certo? Isso aqui, ó, se que for a origem do bloco, ó, são peças individuais, certo? Então, esse é o meu primeiro bloco, ok? Bloco pelo tipo insert, né? Se eu quiser explodir esse bloco e fazer ele voltar às suas peças originais, é só selecionar ele, venho pelo botão aqui de explode ou X, ó. Aí ele agora, ó, vira as suas peças individuais, deixou de ser bloco, ok? Uma recomendação que eu não devia ter falado no começo, mas eu não falei, observe que todos os elementos aqui, ó, estão desenhados na camada 0, certo? Por quê? Porque quando você cria um bloco, se tiver várias camadas para o bloco, ele vai recriar todas as camadas no novo arquivo. E às vezes isso aí não é vantagem, certo? Então sempre procure trabalhar sem unidades e com todo mundo desenhado, os seus objetinhos que vão fazer os seus blocos, na camada 0, certo? Agora, vamos trabalhar com o outro tipo de bloco, né? Eu vou transformar essa árvore num W-block, ok? Vamos lá. Como é que eu faço isso? W, pelo comando, ó, W-block. É muito parecido com o outro, certo? Comando WB. Eu posso pegar um bloco existente, transformar ele em W-block, não é o caso, né? Eu posso pegar toda a janela, ou eu posso definir o objeto, que é o que nós queremos aqui. Então, primeira coisa, o objeto, ponto de base dele, similar ao bloco convencional. Ou seja, olha, o ponto de base é esse centro aqui. Então, eu vou ativar aqui na verdade, é o node, né? Pronto. Ok, node. Ok. Pronto. Peguei o ponto, selecionar objetos. Essa é a minha árvore. Enter. E o local dele, né? Eu vou mudar aqui o local, ele está botando na documentação do usuário. Eu vou colocar para ficar mais fácil no desktop. E aí você dá um nome para ele, tá? Veja que ele está criando para você um arquivo DWG. Então, o seu bloco é um arquivo DWG, certo? Tire a unidade, igual a gente fez com o bloco convencional, e ok. Pronto, você criou o seu W-block. Se a gente der uma redução aqui, ó, olha ele aqui, nosso bloquinho árvore na nossa área de trabalho, certo? Então, ele é um arquivo diferentemente do bloco convencional, ele está separado desse projeto aqui, tá? Ele pode ser usado em qualquer momento. Se eu quiser inserir aqui o bloco, eu venho aqui de novo no Insert, ó, e aí eu vou abrir a caixinha aqui, nessa segunda opção, ó, vocês estão vendo, ó, Insert, aí ao invés de ser os blocos recentes, eu venho aqui, ó, Blocks from Other Drawings, e aí ele abre uma caixa para eu dizer onde está o meu bloco, que no caso aqui tá no desktop e é o blocozinho árvore, ó. Aí eu dou um Open, pronto. Aí ele já traz aqui essa caixinha adicional, né, que eu vou explicar para vocês, ó. Ele tem 3 abas, tá, que é outra caixinhazinha de abertura e manejo dos blocos. Aqui são os blocos correntemente usados, aliás, os blocos que a gente criou que pertencem só a esse projeto. Aqui são os blocos recentemente criados ou utilizados, e aqui são os blocos que são do tipo arquivo, certo? Então aqui está bem separadinho, ó. Nós criamos a faixa de pedestre, né, como pertencente a esse arquivo, criamos o árvore como um bloco separado, um arquivo de bloco, e aqui nós temos recente todos os blocos juntos, tanto os blocos que pertencem a esse arquivo, que é a faixa de pedestre, como o árvore, né, que é um bloco do tipo W-block, ok? Então, se eu quiser inserir, basta que eu clique aqui no meu objetozinho, tá? E faça a inserção dele, né? Então, vamos arrastar aqui essa caixazinha de diálogo para poder eu pegar o zoom, ok? Vou botar algumas árvorezinhas aqui dentro, ó. Então, eu venho aqui no meu árvore, ó. E aí eu posso inserir, ó. Pronto, o meu bloco, certo? Se eu quiser fazer algumas ações enquanto eu insiro o bloco, eu posso fazer aquilo aqui, ó, tá vendo? Eu posso dizer, eu quero que você mexa na escala, tá?
Por exemplo, na direção Y eu quero que você dobre a escala. Então, você clica aqui, ó, aí quando você vai redefinir o bloco, ó, tá vendo? Ó? Aí ele fica 2 vezes esticado na direção Y, certo? Isso normalmente não faz muito sentido, né? Certo? A gente redefiniu o bloco por aqui, tá? Quando você vai inserir. Mas você tem essa opção. Você pode rotacionar o bloco também, ó. Você pode chegar e dizer, olha, eu quero inserir agora a árvore, né? Rotacionada, digamos, 45 graus. Então você clica aqui nela e ó, ele rotaciona ela 45 graus. Certo? Então você pode aplicar já as mudanças aqui. Você pode inserir várias vezes o mesmo bloco. Digamos que essa árvore você quer inseri-la. Você tem que ficar uma por uma, né? Fazer a inserção. Então como é que você faz? Você seleciona aqui e diz, olha, aqui ele está pedindo para redefinir o bloco. Sim, redefina. Tá? Por causa do ângulo, né? Deixa eu desmarcar aqui. Voltar ao ângulo 0. Tá? E vou marcar o Repeat Placement. Aí, ó, inserir o bloco. Como eu mudei alguma especificação, ele vai sempre pedir redefinir o bloco. Sim, né? Eu mudei aqui o ângulo, né? Então agora, ó, tá vendo? Ó, eu estou inserindo a mesma árvore sem ter que ficar vindo aqui buscar ela. Ó. Eu estou só clicando e inserindo. Até eu dar Enter, né? Ou ESC, aliás, ESC, e ele sai. Pronto. Isso era o que a gente poderia lhe mostrar sobre os blocos convencionais, tá bom? Existe ainda uma terceira alternativa, que são os blocos dinâmicos, que nada mais é do que, eu vou só mostrar, eu não vou demonstrar, porque a gente quase não usa realmente, né? Vou apagar esse aqui, porque foi só para demonstrar a variação de escala. Digamos que você quer agora criar um bloco, por exemplo, uma coisa simples aqui. Vamos criar um objeto que venha representar um poste, certo? Opa. Digamos que aqui, sem muita simetria, né? Deixa eu tirar esse rapaz aqui que ele está atrapalhando. Pronto, isso aqui seria o meu poste, né? Vou cortar aqui, para ficar uma coisa mais parecida com um poste. Pronto, tá aqui meu poste. Então, se eu quiser criar um bloco para que ele fique dinâmico, né? Basta eu vir aqui, quando eu for criar o meu bloco convencional, B, comando B, block, certo? Aí eu digo aqui poste, o resto é tudo igual, ó. Pick point, quer dizer, ponto de base. Digamos que eu vou inserir ele pela base aqui, ó, pelo canto aqui, por esse canto. Objetos são esses, né? Permitir que seja explodido, tira a unidade. Aí eu boto aqui, ó, Open Block Editor. Aí dou um OK. Aí agora, quando ele criar o bloco, eu já posso aqui combinar alguns parâmetros com ações, certo? Parâmetros são coisas que vão mudar e ações são o que vai ser a execução da mudança. Então, você tem sempre que atuar combinadamente, parâmetro e ação. Então, por exemplo, um parâmetro que você pode querer mudar é um novo ponto de base, certo? Pronto, esse aqui é um novo ponto de base, certo? E uma ação seria, por exemplo, mover a partir desse ponto de base aqui, ó. Né? Se você tentar selecionar uma ação que não responde a um parâmetro, ele vai dizer aqui que a seleção foi inválida, né? Nesse caso aqui não, ó, encontrei um objeto, então funcionou, tá? E aí você tem um novo parâmetro de inserção, novo ponto de inserção. Aí save change, então ele aparece com esse sinalzinho aqui, ó, de esse raiozinho para dizer para você que ele é um bloco dinâmico, tá? E aí você pode inserir ele normalmente, certo? Só que você pode, né, mudar o ponto de base dele, ó. Tá vendo? É a ação dinâmica que você pode implementar nele, ó. Certo? Esse bloco, ele é um bloco especial, mas raramente vocês vão usar, né? A maior parte das vezes vocês vão usar é o bloco convencional mesmo, que é esses dois aqui, ó. O bloco que pertence ao projeto e o bloco
que é desvinculado do projeto. Eu vou mostrar para finalizar esse blocozinho aqui, ó. Eu crio aqui um arquivo novo que não tem nada a ver com o projeto antigo, ó. Se eu quiser inserir esse bloco lá, eu consigo, ó. Tá vendo? Tá aqui ele. Inclusive eu posso inserir repetidamente, ó. Porque ele é um W-block, ele é um arquivo. Agora, se eu vim aqui nos blocos recentes, ó, não tem mais a faixa de pedestre, porque a faixa de pedestre está vinculada a esse outro projeto, ó. Tá vendo aqui, ó, faixa de pedestre, né, o meu bloquinho dinâmico, estão vinculados a esse projeto, ao passo que o árvore, que é um W-block, não, ele não está vinculado, ele é um arquivo DWG que pertence tanto ao meu projeto de vetorização, que é esse que eu já mostrei para vocês, né? Tá? Como ele pode ser usado aqui num arquivo novo zerado, sem nenhum problema, ok? Era isso, pessoal. Partam para os exercícios e tem mais informações sobre o uso dos blocos dinâmicos, tá? Nas videoaulas extras que eu coloco aí para vocês. Obrigado pela atenção.